Nessa aula vamos falar sobre os principais erros que os holders cometem ao investir em fundos imobiliários, né? Então, são erros básicos assim, mas que no longo prazo eles vão acabar te trazendo uma certa dor de cabeça se você não se atentar a eles, tá? Então é importante que antes de começarmos a mostrar na prática como analisar fundos imobiliários e quais sites nós utilizamos, é importante você saber quais são esses erros para que você, na hora de começar a fazer suas próprias análises, e o curso serve para isso, para te ensinar a pescar, né? Para ensinar você a ter uma liberdade, uma autonomia de poder analisar tanto ações quanto fundos imobiliários e até mesmo renda fixa e ativos no exterior, que você saiba fazer isso e também saiba quais erros você deve evitar, tá bom? Então, o primeiro grande erro aí é usar os fundos imobiliários como reserva de emergência. Isso não pode, é impossível você utilizar fundos imobiliários como reserva de emergência, né? Impossível no sentido assim, não faz o menor sentido. Por quê? Fundo imobiliário, ele é renda variável, né? Renda variável, ela varia para cima, para baixo. Então, quando você monta uma reserva de emergência, nós tivemos uma aula sobre reserva de emergência, eu falei lá que reserva de emergência tem que ter liquidez, tem que ter segurança, né? E no fundo imobiliário, você não tem a liquidez, né? Vai ter D mais 2. Então, deu um problema na sua casa, você precisa do dinheiro, você vai vender o seu fundo imobiliário, você vai pagar imposto de renda na venda se for com lucro, você vai receber em D mais 2, né? Você corre o risco de vender e ele está desvalorizado. Então, assim, não cometa o erro de usar fundo imobiliário para reserva de emergência. Nunca. Reserva de emergência é renda fixa, tá? Então isso tem que ficar bem claro na sua mente. Eu falo isso porque tem sim pessoas que falam que usam as ações é a mesma coisa, né? Você não pode ter só reserva de emergência em uma ação, não faz o menor sentido, por mais segura que aquela ação seja. Eu já vi pessoas falando, minha reserva de emergência é Itaúsa, é VEG. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe, não faça isso de forma alguma. Tenha consciência que reserva de emergência você não usa fundo imobiliário para isso, tá? Então, outro erro muito comum é escolher um fundo apenas por um indicador. Então, da mesma forma que nas ações você não pode olhar apenas um indicador, no fundo imobiliário é a mesma coisa. Normalmente as pessoas olham o dividend yield, né? Que nós tivemos uma aula sobre dividendos, onde eu falei, o dividend yield no múltiplos, né? Ele é o preço pago de dividendos nos últimos 12 meses, né? O valor pago dividido pelo preço do ativo naquele momento. Então as pessoas querem, eu quero um dividend yield de 8, de 9, de 10. E quanto maior o dividend yield, mais risco embutido tem naquilo, porque o mercado ele não dá nada de graça, então você tem que ter a noção disso, né? Pô, esse dividend yield está muito alto, alguma coisa tem. Ou é um monoativo, ou é um gestor que não tem um histórico muito bom, ou pode ser porque em determinado momento o fundo imobiliário se desfez de algum ativo, de algum patrimônio, está distribuindo em forma de dividendos, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa análise, né? É melhor você olhar o histórico, é melhor você ter um ativo multi que seja seguro e paga um dividend yield de 6, do que um que tem 10, paga 10, mas você tem um risco embutido muito grande, né? Então a gente teve um caso aí do XPMCM, que era ele é um fundo mono, né? Onde ele era um prédio alugado para a Petrobras, lá na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. E a Petrobras não vai renovar o contrato, só que ele pagava, como ele tinha esse risco embutido, o dividend yield dele era muito alto comparado a outros fundos. E o que aconteceu? Quando a Petrobras falou que não ia renovar o contrato, o fundo começou a cair, começou a desvalorizar, porque as pessoas começaram a vender suas cotas no desespero. E outras pessoas começaram a entrar no fundo, porque qual que é o indicador do dividend yield? Um dos fatores é exatamente o preço da cotação. O preço da cotação ficou caindo, no indicador dividend yield subiu. Mas ele subiu por quê? Porque a cotação caiu, não tinha fundamento nenhum. Mas as pessoas começavam a olhar um dividend yield de 12, 11, 13, e falam, nossa, que beleza, vai lá, compra o fundo e nem analisa se o fundo, por que tem aquele indicador, por que tem um dividend yield tão alto. Então, olhe, vai ter que ter uma análise bem criteriosa, nós vamos aprender isso na prática. Comprar um fundo imobiliário sem antes entender minimamente a sua operação. Então, se eu vou comprar um fundo de desenvolvimento, eu preciso entender o que é o desenvolvimento. Se eu for comprar um fundo de papel, eu preciso entender qual que é a variação ali do papel, dos CRI. Eu preciso ter uma noção muito grande disso, né? Fundo de tijolo, né? Vou comprar um multi. Não é só comprar o multi. Você tem que entender a operação do fundo imobiliário, analisar muito bem o relatório de gestão para entender o que aquele gestor pensa, como que ele faz o histórico dele, né? Como o fundo faz emissão de novas cotas, né? O processo de subscrição,
que ele faz com esse dinheiro? Ele fica guardando dinheiro lá no caixa, ele aloca imediatamente. O ideal é que quando ele faça isso, quando ele emite novas cotas, ele já tem um propósito para aquele dinheiro, né? Não que ele fique só emitindo cotas por emitir e não utiliza o dinheiro, porque você como investidor, você participa da emissão, você quer ver aquele dinheiro sendo, você quer ver o fundo imobiliário ganhando gordura, ganhando musculatura. Para quê? Quanto mais ativos ele adquire, quanto mais corpo o fundo imobiliário ganha, mais rendimentos ele vai fazer em forma de distribuição e mais seguro também esse fundo imobiliário vai ficando. Então você como investidor tem que tomar muito cuidado e analisar bem como funciona aquele fundo imobiliário, qual que é a operação dele, tá? E decidiu a compra de um fundo imobiliário apenas pela performance dele. Quando eu falo performance, estamos falando de simplesmente valorização da ação, né? Valorização da cotação dele. Então, muitas vezes o investidor vai lá, não vou olhar o dividend yield, mas ele vai lá e olha a valorização da cotação, né? E a gente sabe que fundos imobiliários não são tão voláteis ou não devem ser tão voláteis quanto ações. Então, se você tem uma valorização muito grande de um fundo imobiliário, também tem que tomar cuidado, não é sair comprando ele apenas porque ele teve uma performance muito grande nos últimos 12 meses. Qual que é o histórico de performance desse fundo? Quais são as perspectivas da gestão do fundo, olhando o futuro, né? Então, assim, igual eu falei, o mercado ele não dá nada de graça, então você tem que ficar muito atento com isso e não se iludir apenas por performance, né? Isso tanto de fundo imobiliário, até mesmo quanto de fundo de ações, fundo multimercados, né? Não é o conteúdo aqui do curso falar sobre fundos, a não ser fundos imobiliários, né? Porque o conteúdo do curso é te dar a liberdade de você saber analisar ações, fundos imobiliários, renda fixa, então, e não colocar na mão de um gestor. Mas eu respeito quem tem a decisão de também investir através de um fundo de investimento, seja de ações, multimercado ou qualquer outro tipo de fundo de renda fixa, por exemplo. Eu mesmo tenho um fundo de renda fixa, uma parte da minha reserva de emergência está nesse fundo de renda fixa, que é D+1, e a outra parte está guardada em uma conta corrente que rende 100% do CDI. Se eu precisar de urgência, eu posso ir lá e utilizar esse dinheiro na hora, tá? Mas fundo de ações, eu prefiro eu mesmo fazer a chamada stock picking, que é escolher a mesma coisa também nos fundos imobiliários, apesar de eu também ter os fundos de fundos na minha carteira, que eu já falei que são parecidos com ETFs, né? Uma vez que você tem um gestor que vai alocar aquilo em outros fundos imobiliários, só que a diferença é que além da diversificação também, existe o pagamento dos dividendos, e é isso que me agrada no FOF, né? Que é o fundo de fundos, tá bom? Então, nessa aula é isso. A próxima aula sobre fundos imobiliários já vamos fazer na prática, analisando alguns fundos imobiliários aqui, de preferência de todos os tipos, tá bom? Até a aula.